Ok, estamos online. Boa noite para quem tá entrando. Prazer, meu nome é Bruno e hoje talvez a gente fale alguma coisa mais nesse sentido de amor próprio, porque a última vez falamos sobre eu me apresentar para vocês como Bruno, né, e não mais como Lemuri. Tô pensando ainda muito sobre isso, sobre essa ideia. E que faz sentido hoje em dia eu me apresentar como um Bruno. Porque é a persona mais funcional que existe agora, sabe? E eu tô me reconhecendo, então eu tô aquelas coisas, aqueles papos de você tem que se conhecer de verdade. E aí eu tô nessa vibe. Se bobear, daqui a pouco eu tô na positividade tóxica também, então eu tô muito nessa vibe. Se vocês quiserem falar sobre isso, eu tô muito nessa vibe de como funciona me conhecer, gente, de pouquinho em pouquinho. E aí eu tô aprendendo. Por exemplo, é, eu sempre fui uma pessoa que fazia as coisas pelos outros. E ainda faço bastante as coisas pelos outros. Mas eu comecei a colocar minha opinião em primeiro lugar. Assim. Então, se temos duas opções de rolê, vamos pra um barzinho ou vamos pra assistir um filme, e eu quero assistir um filme, eu falo assim, vou querer assistir o filme. E a pessoa fala, mas eu não tô afim. Então tudo bem, um beijo, eu vou lá assistir o filme, você vai pro barzinho, beijo. Vida que segue. E aí eu lembrando disso, eu tava reparando que quando eu tava solteiro, no último relacionamento, sem ser esse que terminou recentemente, o anterior, eu fiquei mais ou menos uns 2 para 3 anos solteiro. E nisso eu fazia tudo por mim mesmo, porque não tinha outra pessoa para colocar no lugar. E aí foi um dos processos que me ajudou a escutar bastante a minha preferência dos rolês, sabe? De coisas para fazer. Então eu percebi que eu gostava de festa, mas quando era festa universitária, eu gostava de ir pro cinema, mas eu gostava de ir pra livraria antes, antes ou depois, mas dependendo da hora. E eu sempre fazia esses rolês muito sozinhos, assim. Eu convidava as pessoas, se elas não queriam ir, eu ia do mesmo jeito. E aí, recentemente, foi um momento que tinha um show de rock na minha cidade que eu queria muito ir. E aí eu conversei com várias pessoas e as pessoas não queriam ir, aí eu fui. Fui sozinho mesmo, porque era o momento que eu tava precisando ouvir aquele show, porque eu queria ouvir aquele show. E se eu fosse depender de alguém pra ir no horário que eu queria, eu ia ficar puto. E aí eu falei, vou no meu horário. E aí essas pequenas coisas começaram a me dar um calorzinho no peito e falar, tô começando a me reconhecer de novo, tô começando a entender minhas vontades. E aí, isso são as vontades momentâneas da vida. Então, assim, isso aí é fácil você entender, né? Porque, tipo, você acorda de manhã, você tá com fome, o que você vai querer comer? Aí fica ao seu critério. E aí, quando você não tem essas opções de, de vontades momentâneas, você fica avulso a todas as opções que tem. Então, tipo assim, acordou de manhã, tá com fome. Aí tem pão, tem panqueca, tem tapioca, tem fruta. Você vai comer tudo? Você vai ter que escolher alguma, qual que você quer. E aí que é foda. Se você é uma pessoa sem opinião, vai ser complicado você ter um café da manhã sozinho, por exemplo. Mas se você é uma pessoa que tem uma opinião, uma preferência, você vai na sua preferência. E aí, quando a gente tá numa vida com mais pessoas, a gente meio que, dependendo da pessoa, esquece quais são essas preferências e começa a fazer pelo outro. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, esse último relacionamento fez eu reparar nisso, assim, de tipo, eu gosto de fazer as coisas pela outra pessoa, mas eu comecei a me priorizar mesmo no relacionamento, sabe? Tipo, eu não quero fazer isso, eu quero isso. Eu não gosto desse jeito, eu gosto daquilo. E eu comecei a ser mais aberto com essas vontades. E aí, agora que estamos num processo de autoconhecimento, que não envolve só as vontades momentâneas, vem todo um peso, uma carga extra de tipo, e aí? Quais são as suas vontades pra vida? Daqui um aninho, o que você quer fazer? Coisas que você busca na sua vida. E aí, essas vontades, geralmente as pessoas não param pra pensar sempre isso, sabe? Ou elas não tiram tempo pra pensar dessas coisas frequentemente. E agora que eu estou com tempo suficiente, eu fico frequentemente pensando nessas coisas. E aí eu tô com medo de virar uma obsessão. Eu ficar aquelas pessoas. Não, porque eu tenho que chegar nessa meta, porque se eu não chegar e pá.
Esse é o meu medo atual, mas eu estou começando a viver o presente de um jeito legal também. Não é só vontade, não é só meta pro futuro. Às vezes é tomar um café no sol, num dia frio, e sentir o vento passando em volta de você enquanto os passarinhos cantam. Às vezes é esquecer tanto das coisas do futuro que você realmente só existe no presente. E não aquela forçação de barra de você precisa viver o presente. É mais um. O presente acontece, e aí se você conseguir deixar seu pensamento em silêncio por um tempo, às vezes você consegue curtir isso e falar: nossa, que dia gostoso, que temperatura agradável, que café maravilhoso. E aí eu estou nesse momento aí de começar a entender o presente e ao mesmo tempo entender minhas vontades para o futuro. Nessas vontades para o futuro, eu sinto que eu agora já sei todas que eu quero. Não vou fazer delas uma meta para minha vida, porque eu vivi assim. A vida pode mudar muito fácil, então não pode ter umas metas muito gigantescas, eu acho, porque às vezes se você mudar de direção dessas metas, você vai ficar decepcionado com você mesmo no processo, enfim. É uma coisa aí a de se pensar. Pode ter metas, mas não faça dessas metas o seu destino principal, sabe? É só um caminho. Você tem que ter mais de uma opção, porque, né? Imagina, você quer comprar uma casa de tal jeito, específica, e aí simplesmente a sua cidade, que você tanto queria a casa, começa a ficar perigosa, que é o que tá acontecendo atualmente aqui em Hortolândia. Aí eu falei, parece que Hortolândia não é mais uma opção de viável para se morar, então vou ter que mudar a minha opinião, vou ter que dar um jeito de sair daqui, que é uma coisa que eu não tava pensando em fazer. Mas acontece, né, pessoal? Então, assim, às vezes você tá tão focado em viver o futuro que esquece de aproveitar o presente e realmente mudar os seus caminhos para chegar lá. Eu tenho passado por uns processos muito interessantes de quem vai ficar nesse caminho comigo, ou se vai ser só eu, e se esse caminho é realmente uma coisa tão importante ao ponto de eu esquecer que ele é só um caminho, sabe? Às vezes você esquece que é só um dos caminhos da vida e não é realmente a, a faixa de chegada da corrida, sabe? Às vezes você tem que lembrar que você não tá numa maratona, que você simplesmente tá correndo na cidade. Você pode entrar em qualquer rua e sair em qualquer rua. Tem várias e várias opções. Então vai atrás de alguma. Se você acha que é viável para você naquele momento, vai atrás. Vai com força, mas assim, lembra que você tá numa cidade, você pode virar qualquer rua diferente no processo. E ainda assim ficar muito feliz com isso. Então, aproveitar as pequenas coisas é uma coisa que você tem que aprender. E também aproveitar as pessoas que realmente estão no processo com você. Por exemplo, se você quer correr até tal lugar e você tá com um parceiro de corrida, ele vai estar correndo com você em vários momentos. Mas se você quiser virar uma curva e ele acha que aquela rua não é muito legal, ele vai por outra. E tá tudo bem, vocês correram por um tempo juntos. E aí talvez vocês corram juntos amanhã, enfim. Não importa muito, importa que as pessoas têm ruas preferidas em momentos diferentes da vida, né? Gostei dessa frase. Não faz muito sentido fora do contexto que eu coloquei, mas gostei da frase. Enfim, eu tô meio nessa vibe aí. É, abri hoje a live. Voltou? Voltou. Abri hoje a live pra conversar sobre isso, sabe? Eu sinto que estamos num processo de redescobertas de si. Tanto Bruno quanto as pessoas que eu tenho conversado no geral, assim. Meus amigos, meus colegas. E isso tem sido legal. Não, uma coisa que eu tô tentando aprender é manter contato com as pessoas. Porque eu sinto que eu sempre mantive um grau de contato muito bizarro. De quando eu tenho contato com alguém, é um contato diário todos os dias por muito tempo. E aí nisso, às vezes esse contato some e fico meses sem mandar mensagem pra pessoa, sem conversar, sem ter contato de verdade. Depois volto do nada
com aquele contato frequente. Então, assim, vou ter que dar uma pesquisada sobre isso. Aí, nisso, eu estou nesse processo de me entender como gente, de entender a vida em si. E é um processo que não tem muito fim, né? Porque a vida tem que ser vivida. Então, assim, 2 semanas atrás eu estava chorando em prantos. Essa semana eu já tô mais feliz com quem eu sou. Tô aceitando melhor quem eu sou. Tô tentando colocar um valor, um peso em mim mesmo. E aí tem muitas pessoas que estão no meu lado, tem muitas pessoas que conversam comigo, mas eu não sei em que pé tá minhas amizades agora. Eu tô meio perdido com elas. Então quem quiser me mandar uma mensagem, mandar uma DM, falar assim, olha, te amo muito, vamos tá saindo, eu posso ir na sua casa conversar, vem na minha casa conversar, vai ser ótimo. Sair nesse domingo, por exemplo, para tirar tarô pra um amigo foi uma delicinha. Então assim, tô tentando entrar nessas raízes, sabe? Enfim, eu tenho visto bastante vídeos sobre filosofia e como vários filósofos tiveram ideias diferentes sobre a vida. Muitos deles têm uma questão de não ligar pro universo, que é aquela coisa do niilismo, nada importa e é isso, se eu não me engano. Vamos ver. Tá, o niilismo é aquela questão de realmente falar que nada importa, mas isso aí veio com um peso depressivo muito grande, né? Aqui fala sobre Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo muito, muito, muito depressivo. Ele sofreu bastante e criou uma filosofia de que o sofrimento que ele passou moldou o jeito que ele é, e ele é agradecido pelo sofrimento, entre muitas aspas, tá? Não lembro, não li, eu conheço bem pouco do Nietzsche, mas pelo que eu conheço é isso aí. O temível e desastroso é o grande tédio do homem e a sua grande compaixão. Se algum dia esses elementos se unirem, darão a luz irremissivelmente a monstruosa última vontade, a sua vontade de nada, o niilismo. Ok. Niilismo, ponto de vista que afirma serem as crenças, as verdades, os valores tradicionais desprovidos de fundamento, de sentido e de utilidade, ausência absoluta de fé ou de crença. Então, o niilismo ele fala que nada importa, né? Essa é a frase meio que legal assim dele. Tem aquele filme que chama Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que tem a mesma filosofia do nada importa, mas tem duas visões. Tem duas personagens que têm essa mesma filosofia de vida, de que nada importa. Uma delas, por sentir que nada importa, ela tá fazendo tudo do jeito que ela quer e de um jeito meio, se nada importa, eu queria não estar vivendo. E a outra, depois de ela entender a filosofia do niilismo, ela fala, se nada importa, por que não estar vivendo, sabe? Eu posso viver do jeito que eu quiser, porque nada importa. Eu posso viver feliz porque realmente não vai mudar nada na vida das pessoas. Então é isso. O niilismo é uma coisa muito interessante que eu comecei a ver um pouquinho sobre. Eu fiquei, que interessante esse niilismo aqui existencial positivo. Porque me remete muito a de, tipo, o que eu faço da minha vida não vai importar daqui a pouquinho, sabe? A gente é uma fração de tempo tão pequena no universo, e principalmente no planeta Terra. Assim, eu vou morrer daqui a pouco, talvez eu não vou deixar nada pra ninguém. Isso é um pouco triste, que eu gostaria de deixar alguma coisa pra alguém. Se a tecnologia avançar muito e vocês estiverem vendo esse vídeo aqui no futuro, olá, eu sou o Bruno. Mas enfim, eu queria deixar coisas para as pessoas do futuro. Eu queria ensinar uma pessoa. Eu queria criar algo, sabe? Ter um mínimo impacto na vida das pessoas e chegar alguém algum momento da vida nas minhas redes sociais, no meu Instagram, na minha vida, e falar assim, nossa, se não fosse um vídeo seu, se não fosse uma live sua, olha, nossa, eu ia ter ido de arrasto. Eu já ouvi uma frase dessa uma vez, e hoje em dia a pessoa é muito meu melhor amigo, que é o Jeff. E é basicamente de, tipo, se não fosse a sua presença na minha vida, eu não sei o que poderia ter sido. Isso aí é impactante, isso aí
dá um peso enorme pra você sentir que você vale a pena estar aqui, sabe? Isso aí é muito bonito. Então, se o niilismo for usado de um jeito positivo, se nada importa, por que não eu não posso conviver com pessoas e fazer o mínimo na vida daquelas pessoas de um jeito que eu queira, sabe? Por exemplo, se a minha vida não importa, se meus atos não importam, por que eu não posso usar isso para deixar a vida de alguém um pouquinho mais importante, um pouquinho mais relevante naquele momento? E é isso, eu quero entender mais desses processos meus para colocar isso em prática para minha vida e para a vida de outros. Se nada importa, por que eu vou ficar renegando coisas que fazem sentido para mim? Não, é basicamente isso. Enfim, tava falando sobre. Eu tava pesquisando sobre Nietzsche, niilismo, tava vendo outros filósofos como. Filósofos não, como psiquiatras, então o Carl Jung, Freud. Tô nessa vibe, assim, sabe? Aquela coisinha de tipo, a pessoa ficou depressiva, vamos tirar ela do fundo do poço com vídeos motivacionais. E aí, como eu sou o hater de vídeo motivacional, eu caio na lábia de filosofia, psiquiatria e filosofia. Eu falei filosofia? Psicologia, psiquiatria e filosofia. É, os três. Então, assim, se nada importa, por que não fazer da minha vida uma coisa leve e gostosa, né? É, eu quero ainda viajar bastante o Brasil, eu quero fazer bastantes amigos, fazer a diferença na vida das pessoas. E, mano, eu reparei que mesmo eu sendo meio doidinho com essa ideia de ter muita idade, porque eu tenho 26 anos para 27, né? Eu fico pensando que mesmo que pareça que o mundo tá acabando, que as questões já estão. Eu já tô surtando com a crise dos 20 e poucos. Aí eu relembro que, mano, 30 anos não é nada, né? Tem pessoa que começa a construir o império, a vida dela, a felicidade dela, de jeitos diferentes e datas diferentes. Então, pra que acelerar um processo que você não sabe qual que é, sabe? Em vez de você acelerar esse processo, não seria bom você sentar na cadeira é, e, e ver na sua vida, na sua cabeça, no seu dia a dia, o que é as coisas que você não está conseguindo aproveitar desse processo? Porque eu acho que é isso, não é a chegada, o final, não é o começo nem o final do caminho, mas é o caminho em si. Se você faz o mesmo caminho todos os dias para o seu trabalho, para sua escola, para o seu curso, quando que você para escutando uma música e vê como que o caminho é bonito, como que os pássaros estão voando, a cor do céu, sabe? Em vez de sempre estar lamentando e reclamando de que aquela vida é horrível, sendo que ela é a sua vida, você vai ter que lidar com ela de um jeito melhor, porque ela é sua. Cuida dela melhor, sabe? Por exemplo, hoje eu acordei horrível, assim, me sentindo mal. Tinha bebido ontem e aí nisso eu tava numa vibe de tipo, um moodzinho de saudade, de tristeza e desânimo. E aí eu falei assim, mano, fiquei o dia inteiro quase sem fazer nada. Trabalhei no automático, mas enfim. E aí quando deu 4 horas, que foi a hora que deu o horário de trabalho que acabou, eu falei, putz, vou levantar e fazer alguma coisa. Aí eu lavei a cozinha, lavei louça, tomei uma cerveja e aí eu falei, gostei, mesmo que o dia foi ruim no mood que eu estava, eu consegui fazer uma coisa que levantou um pouquinho meu humor. Mas levantou pouco, tá, gente? Não vamos estar achando que foi muita coisa também. Mas enfim. E aí é isso, sabe? Escolher atividades que levantam o seu humor de pouquinho. Eu reparei que eu tô começando a voltar a ter vontades, então, tipo, hoje eu passei na frente da loja de ferramenta e tal, e aí eu pensei, nossa, eu vou comprar uma lixa pra voltar a fazer a mesa. Só que aí veio o mood que eu tava de manhã, eu falei, hoje não é o dia. Aí nisso, e rebati, hoje não é o dia, mas amanhã pode ser, e amanhã, quando eu acordar, vou comprar a lixa pelo menos pra deixar pronta pro dia que eu quiser fazer essa mesa, entendeu? Então é isso, você tem que entender que às vezes o mood não tá bom, sua cabeça não tá boa, mas você pode rebater ela e conversar com ela e acolher ela de jeitos diferentes. Então, se você tá sempre vivendo a mesma vida, às vezes a mudança tem que começar a vir de como você lida com os pensamentos que a sua vida te dá. Então, por exemplo, você tá sempre do mesmo jeito, então a sua vida é para ser neutra, né?
Ela não é pra ser ruim. Se você tá trabalhando, comprando comida, vivendo no mesmo jeitinho todos os dias, então ela é neutra, ela não é ruim. Né? Tem gente pior que você na vida. Então, da onde que tá vindo tanto pensamento negativo e por que você não tá acolhendo eles? Esses pensamentos estão aí por algum motivo, sabe? Então é isso, eu sinto que tô tentando acolher melhor meus pensamentos, aprender um pouquinho mais sobre eles, entender mais esse lado do presente. E de pouquinho em pouquinho, né, gente? A gente não é uma máquina, a gente não é o ChatGPT que você coloca várias coisas lá e ele aprende. E o ChatGPT, por exemplo, mesmo sendo uma máquina, ele tá aprendendo meio burro ultimamente. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Enquanto a gente aprende devagar. A gente aprende em câmera lenta, mas a gente aprende. A gente sabe criar um comportamento diferente. A gente foi moldado por pessoas a ter esse comportamento que a gente tem. E hoje em dia a gente pode moldar nosso comportamento para ser o comportamento que a gente quer. Então eu pergunto para você, o que você tá fazendo de diferente na sua vida, na sua cabeça principalmente, para que sua vida seja mais alegre, mesmo que ela não mude por fora. A sua vida tem que começar a mudar pelo jeito que você pensa nela. Se você faz o mesmo trajeto no caminho, por que você não tá conseguindo ficar feliz com uma música que tá tocando na rádio ou ver como que o dia tá bonito, sabe? Então é processos. Então, aí eu tava falando sobre que eu tô numa vibe meio psicologia, psiquiatria, filosofia, que eu tô vendo bastante vídeo, eu tô gostando dessa ideia. E aí nisso, cada hora eu tô num, num filósofo diferente. Hoje eu assisti uns vídeos sobre Nietzsche e como era a ideologia dele, e aí eu fiquei, complicado. E aí nisso, tô criando, processando, entendendo todas essas questões aí, minhas mesmo, de vontades e metas para o futuro, mas ao mesmo tempo vendo sobre como aproveitar o presente. Então tá sendo muito completo, muito complexo. Eu tava lendo um livro de Platão, de alegoria da caverna. Ah, eu gosto da teoria da caverna, mas assim, complicado. Porque hoje em dia tem muita coisa estranha por causa disso. Essa teoria é incrível. Tem umas imagens que representam bem ela. Mas enfim. É... Não sinto que isso aí tenha uma filosofia muito boa, porque o pessoal pega muito essa ideia e usa pra rede social. Eu fico, gente, não é tanto assim. Tipo, claro que as pessoas que ficam todo dia no scrolling viciadas, elas podem ser relacionadas às pessoas que estão dentro da caverna. Mas as pessoas referenciam muito esse mito da caverna com alienação e tal. E eu entendo que funcione, mas às vezes na questão de alienação das redes sociais é um pouco complexo, porque assim, é só você desconectar um pouquinho do seu celular e começar a viver o presente, né? É só você deixar o seu celular de lado por um tempo e começar praticar alguns hobbies, entender mais um pouquinho sobre você e fazer coisas assim. Então, eu acho meio complexo. Então, eu percebi um pouco disso. Na política teve um lance desse também. E o pessoal Red Pill usa isso como afirmação também. Então, eu só não gosto desse mito porque ele começou a ser usado de um jeito errado. Esse é um ótimo mito para você falar sobre pessoas controlando pessoas. Neném, vem aqui. Pessoas controlando pessoas. Mas. Não quer. Mas, se a gente tá falando de pessoas controlando pessoas, a gente tem que lembrar que existe o livre-arbítrio. Se as pessoas que estão sendo controladas, elas querem se deixar ser controladas. Por exemplo, vamos dar um nome aos bois. Vamos falar sobre o pessoal que gosta do Bolsonaro. Esse pessoal, por exemplo, eles têm acesso à internet. Eles têm tempo também de sobra pelo jeito, porque tanto de gente fica comentando vídeos e coisas assim. Então, se eles têm tempo e têm acesso à internet, por que eles não estão indo buscar conhecimento? Então, é porque eles querem continuar dentro da hipotética caverna. E aí, o pessoal do Bolsonaro é o pessoal que está de fora fazendo as imagens que eles assistem, e é isso. Então, temos aí
esse pessoal que realmente gosta de ficar dentro da caverna. E aí tem uns Red Pill que fala porque você não saiu ainda da Matrix e você não entende o controle que as pessoas que você pode ter na vida das pessoas. E isso aí me dá um negócio meio ruim, porque eu sinto que essa filosofia da caverna é tão maior, sabe? Eu só descobri esse mito por causa do Clóvis de Barro. Quem que é Clóvis de Barro? Eu vi na livraria uma edição comentada pelo Clóvis, comprei por causa dele. Não sei quem é Clóvis. Não conhece o Clóvis de Barro? Não por nome, né? Aquela memória duvidosa que eu tenho. Deixa eu ver. É... Acho que eu não conheço o Clóvis de Barro. Eu vi aqui e é um professor. Clóvis de Barro, Ribeirão Preto, nasceu em 65, jornalista, filósofo e professor. Ok, legal. Não conhecia Clóvis de Barro. Fica a indicação, eu vou ver algumas coisas dele depois. Eu gosto desses filósofos que estão vivos, assim. Eles têm bastante a acrescentar. Mas uma das coisas que me pega é que geralmente filósofo, a pessoa que trabalha, a pessoa que gosta de filosofia geralmente só ganha fama se ela é um homem, né? É meio que complexo, isso me dá uma agonia. Eu não escuto muitas mulheres filósofas agora, sendo que tem muitas aí falando a torta direito e elas são apagadas, né? Eu adoro o jeito como ele fala. Então tem um outro que é um professor também de filosofia que ele fala muito bem. Só que a minha ideia no geral é tipo pegar ideias práticas ou mitos práticos ou teses de filósofos e entender elas com vídeos que sintetizam isso muito bem e colocam coisas práticas assim. Tava vendo um vídeo sobre Maquiavel. O Leandro Carnal também é muito bom, conheço ele. Mas enfim, tava vendo um vídeo sobre o Maquiavel, né? Não lembro o primeiro nome dele, mas é um filósofo que era meio doidinho, que ele tentava. Tudo pra ele Você tem que controlar a pessoa antes que ela te controle. Você tem que fazer isso, isso, isso. E é aquela teoria maquiavélica que tem em livros e coisas enormes. Psst, Marco, parou! E aí tem, tipo, o cara escreveu várias e várias coisas sobre controle e poder. Só que tem muita gente que pega pra um lado muito, muito, muito estranho, gente. Eu fico, por que que vocês fazem isso? Sabe? De, tipo, você tem que tomar o controle da sua vida e controlar a vida dos outros conforme a sua postura, conforme as suas coisas. Você tem que ser mais misterioso. Gente, não, que isso, não tem que ser nada. Vamos entender a filosofia do jeito que ela é, do jeito que funciona e por que que as pessoas estão pensando daquele jeito e aplicar isso para nossa vida. A teoria da o mito da caverna, por exemplo, naquela época, tava falando sobre pessoas que não iam atrás de conhecimento e até hoje pode ser usado. E aí tem as pessoas que usam esse mito para falar de Red Pill, gente. Que isso? Falar que tem pessoas burras, tem pessoas inteligentes. Não é bem assim, não. Vamos sempre ir atrás de conhecimento e principalmente vamos sempre de fazer a vida valer a pena. Porque assim, se você ficar só escutando vídeos na internet e não praticando a vida num geral, em vez de achar que tudo que eles falam tá certo, é meio complexo, né? É que talvez a forma como a gente aprende na escola é meio. É. Às vezes a forma que a gente aprende na escola é bem ruim. A filosofia na escola, antes do professor que eu tinha, porque era um professor muito foda, mano, eu não entendia nada de filosofia. Pra mim, falava A e A, junto com B e B. Então era tipo falando nada com nada e eu falando, então tá bom. Não faz sentido. E aí, hoje em dia, eu vou atrás de filosofia, mas eu vou atrás de filosofia porque eu entendo que as palavras às vezes têm um significado muito mais profundo do que elas aparentam, sabe? Eu gosto de entender, tipo, a palavra, por que que ela funciona na sua cabeça desse jeito e na minha cabeça desse jeito. Então, filosofia, pra mim, é entender como funciona a
a cabeça do ser humano que escreveu aquilo, a sociedade que ele vivia e do que ele estava reclamando, porque a filosofia é basicamente isso, né? Eu odiava as aulas de filosofia e nunca me imaginava comprar livros sobre filosofia. Hoje eu compro. É basicamente isso. Eu não tô comprando livros porque tô com uma cabeceira ali cheia de livros muito bons para mim ler e quem diz que eu estou conseguindo. Depois do término eu fiquei meio depressivo e aí nisso eu não tava conseguindo fazer nenhum hobby. Hoje que veio um picozinho de felicidade, não de felicidade, mas de ânimo para mim voltar a fazer meus hobbies. Aí eu não sei se eu começo todos de novo ou vou de cada vez. Mas eu tô nesse processo de voltar com meus hobbies. Provavelmente eu comece coisas manuais para quando eu estiver estressado. Eu vou voltar a escrever para quando eu estiver ansioso. E para quando eu estiver. Não sei. Eu quero voltar a ler, mas eu não sei em que momento a leitura é funcional ainda. Eu sei que é quando eu tô com um tédio, talvez funcione. Mas aí, no tédio entra o momento de se eu estiver lendo, eu posso dormir. Complicado. Eu tô tentando diminuir o uso de tela. Então, eu tento bastante, mas é um processo. Como eu trabalho com o WhatsApp, geralmente eu tô com o celular perto, porque é mais fácil mandar áudio pelo celular do que por esse microfone. Por algum motivo o WhatsApp não pega esse microfone muito bem. E aí eu tô sempre com o celular do lado. Então, às vezes eu respondo o WhatsApp e daqui a pouco eu já tô no TikTok, eu já tô no Reels da vida. Isso tem me deixado um pouquinho estressado. Faz um tempo. Então eu tô tentando evitar, mas é um processo, né? É tipo, tudo na vida é um processo. E aí eu tô aproveitando esse processo para entender mais por que eu gosto tanto do celular, do que eu fujo, porque né, o celular é uma válvula de escape. Então se eu tô usando muito celular, é porque eu quero sair da minha realidade ou dos meus pensamentos. E aí eu tenho dado mais voz aos meus pensamentos, assim. Então, tem sido um processo dolorido e funcional. Em vez de eu simplesmente largar o celular, eu tenho guardado ele ali no cantinho, aí eu paro, fico tipo, ah, tá, vou ficar parado e ver o que acontece. E aí eu escuto minha cabeça falando frases ou coisas que não fazem muito sentido, são coisas meio negativas, e aí depois que ela termina eu falo, tá, por que você tá programada pra ser pessimista? Por que você é tão depressiva? Por que você tá sendo tão disfuncional assim? Você tá com medo de alguma coisa? Você quer que mude algo? E aí eu começo a fazer perguntas. E aí geralmente minha cabeça começa a dar uma rapaziguada. Então, essa tá sendo a minha dificuldade também, porque eu trabalho de plantão. E não tem porra nenhuma pra fazer no trabalho. Acabo passando um dia no TikTok. E tá foda. Até quando eu vou esquentar um prato de comida, eu tô com o celular na mão ainda. Eu faço bastante isso. Fazia, na verdade. É... E aí é muito dessa coisa de, tipo, já que tem tempo ocioso, eu tô começando a dar voz pra minha cabeça e escrever, porque tá funcionando. Não sei se funcionaria pra você, mas eu tô sempre com um bloquinho de notas agora, porque se eu ficar muito tempo à toa, eu pego esse bloquinho de notas e anoto qualquer coisa, sabe? Tô escrevendo, meio que sempre que eu tenho tempo livre. Tipo assim, eu tô com um tempo ocioso que não tem nada a fazer, e eu reparei que eu tô pegando muito celular, eu pego o bloquinho e fico com ele aqui, ó. Aqui, ó. Peguei o bloquinho e fico, esperando. Se eu for pegar no celular, eu falo assim, quase peguei no celular, estou com ódio de mim. E aí eu começo a escrever alguma coisa à base disso. Tá funcionando legal, o que você acha da ideia? Quando eu fui na psicóloga, ela falou pra eu fazer o lance assim, e escrevendo como me sinto. Mano, funciona. Sempre falam pra mim, sempre falaram pra mim sobre escrita, mas nunca me explicaram pra quê e como. E agora eu faço com prática, que é que é por dois motivos. O primeiro, quando você tá ansioso, e o segundo, quando você tá tedioso. Quando você tá com tédio, seu cérebro ele tá programado para te entreter de qualquer jeito possível, de jeitos bons e ruins. Então é nesse momento que ele vai tentar criar é, um entretenimento lá na sua cabeça. Então ele vai falar mais, ele vai
te dar uma irritabilidade, ele vai tentar criar algo ali para não ser um momento tedioso, porque o cérebro no tédio, ele é maluco, ele vira um problema. Oi, você é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo. Eu só sou uma pessoa bem traumatizada que tem uns 4 aninhos de trabalho com psicólogo e tô nos processos aí mentais. Tenho muita dificuldade de saber como eu me sinto. Então, acho que nesse é uma das coisas que eu tô passando, de tipo, eu não sabia o que eu sentia de verdade. E aí sempre chegava uma palavra de tipo, ai, desconforto ou ódio, mas nunca era realmente o que eu sentia. E aí escrever tem ajudado. Então, tipo, é, se eu tô mexendo muito no celular, isso, oi, oi, um cara normal oficial e oi, oi pro. Ah, não vou ler o nome do outro, mas enfim, olá pra vocês dois. E aí eu tenho pegado muito um caderninho, tipo, eu tenho um caderninho do psicólogo aqui também, sempre do lado da mesa, que eu não sei se vai dar pra ler, mas tem desenhos, tem coisas escritas, enfim. Eu vou sempre escrevendo coisinhas e desenhando coisinhas. E funciona muito, porque às vezes eu simplesmente. Quando eu comecei de um jeito. Era um. Era pra. Como é que eu posso falar? Não era um diário, mas era analisar os meus sentimentos no dia a dia. Então eu escrevia tédio e eu falava por que eu tava sentindo tédio, ou o que eu queria mudar com aquele tédio. Aí tem, tipo, no mesmo dia, tédio, ódio, raiva. Aí animado no outro dia, feliz no outro dia, depois no dia seguinte era confusão, depois era feliz, depois era raivoso. Então eu tinha anotado as mudanças do meu dia a dia, do meu emocional. E aí nisso eu explicava por que eu tava naquele mood. E aí, depois de um tempo, não virou mais isso. Eu começava a falar, peguei no celular, isso me chateia. é, Aí tem umas frases também no meio da consulta do psicólogo que eu anoto que são importantes pra mim. Então, assim, virou uma coisa funcional demais. E aí, quando eu tô no computador, em vez de eu pegar no papel, que às vezes eu não acho muito legal, eu tenho um aplicativo que eu abro e escrevo notas lá e deixo, sabe? E aí eles vai fazendo conexões. Tudo bom? Como foi seu dia? Meu dia foi tedioso. Meu dia foi tedioso. Eu acordei de manhãzinha, trabalhei até as 4, mas foi um trabalho de, tipo, fazer as coisas automático. E depois disso eu fiquei no celular por um tempo e eu percebi que eu tava num mood meio ruim, meio desânimo, meio tristinho. E aí eu fui lavar a cozinha e lavar a louça. Ajudou bastante, né, abrir live. E aí nisso estamos falando sobre esses processos de começar a entender seus sentimentos, suas sensações durante o dia a dia, o que passa na sua cabeça e mudar essas coisas mentais internas de você para você começar a aprender sobre o dia a dia e aproveitar o dia a dia. Por exemplo, meu dia foi tedioso. Mas por que foi tedioso? Porque eu tava com uma mentalidade de um dia tedioso. Porque geralmente, mesmo um dia que eu faça a mesma coisa que hoje, eu acho ele muito bom. Porque eu abro uma planilha aqui, mexo lá, lavo uma roupa aqui, lavo uma louça ali. Então eu sempre vejo o dia como uma coisa muito. Não prazerosa, mas muito produtiva. E aí hoje eu fiz quase a mesma coisa de todos os dias, mas eu sinto que ele foi tedioso e meio triste, por causa do que eu tava imaginando. Então, estamos falando sobre isso. E seu dia, como foi, meu bem? Uma segunda-feira. E geralmente as segundas-feiras ela tem uma energia diferente, né? E aí toda vez a gente fala isso e acabou que meu cérebro ele acostumou com essa ideia. Mas então, continuando falando, acho que como nunca me ensinaram como funcionava escrever, eu não escrevia. E aí nisso, em algum momento, eu sentia a necessidade de anotar meus sentimentos, porque eu sentia que o que eu achava que eram meus sentimentos estava alguma coisa errada. Então eu falava que eu tava com raiva e depois eu realmente descobria que eu tava decepcionado. E eu achava que eu tava feliz, mas na verdade eu tava ansioso de um jeito bom. Então foi assim que eu comecei a notar e reparar que, tipo, pera, não tô sentindo isso de verdade. É outro nome. E aí depois de um tempo eu comecei a anotar tudo. E aí foi. Tudo, tudo, tudo. Enfim, meus amores, eu acho que eu já vou indo. Obrigado por quem apareceu. Obrigado por todo mundo que tá aparecendo. Vamos conversando devagarinho. Até amanhã. E quarta eu não apareço, mas quinta eu tô de volta. Então, beijo, beijo. Até amanhã, 7 horas, meus amores.